Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre argumento ontológico. E o que seria o argumento ontológico? Argumento vem, de convencer e ontológico vem de onto, que é o ser, como a gente está estudando sobre teontologia. Então, o argumento ontológico está ligado a estudarmos esse argumento de provar a existência de Deus por meio da lógica. Será que é possível provar a existência de Deus por meio da lógica? Então, como a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, quando a gente falou sobre deísmo, lembra quando a gente falou de Xenófanes, do Uno, o Platão, do Timeu e Crítica, que vemos lá sobre o Demiurgo. Então, esses filósofos sempre buscaram essa ideia de existir algo, de haver um criador, alguma coisa que criou, que a criação ela não surgiu do nada, mas que ela foi criada por algo, por alguém. Existe uma expressão latina que é ex nihilo nihil fit, que significa nada surge do nada. Ou seja, então alguma coisa surge de alguma coisa, nada surge do nada. E é muito interessante porque você vai ver isso, Parmênides mesmo, que é um dos filósofos, Parmênides, que é famoso, a filosofia dele que ele fala, do o ser e o não ser, que o que ele quer dizer é o quê? Que o não ser é ser, ou seja, nada é alguma coisa. Então a gente pode dizer que o universo, as coisas surgiram do nada, porque surgiu do nada, mas o nada não é nada, nada é alguma coisa. Entendeu? E aí entra essa questão do argumento cosmológico, que é esse argumento cosmológico, que seria o quê? O argumento da causa primeiro, ou seja, que esse argumento tem a ver com uma causa primeiro, alguma coisa criada anteriormente, Deus, ou alguma coisa que fez surgir toda a criação. E um famoso que falou sobre isso foi Aristóteles, sobre o motor imóvel, quando a gente falou sobre a onipotência. Então, Aristóteles falando do motor imóvel. Você tem isso no livro dele, Metafísica. Aqui, no livro Metafísica. Olha o que ele diz. O princípio isto é, o primeiro entre os entes é não suscetível de movimento em si mesmo e por concomitância, e promove o movimento primeiro e eterno, que é único, dado que necessariamente aquilo que é movido por algo, dado que o primeiro motor em si mesmo não é suscetível de movimento, dado que o movimento é eterno, promovido por algo eterno, é um movimento único, por algo único, dado que além da locomoção simples de todo, ao qual dizemos que a primeira essência não suscetível do movimento, promove, vemos que há outras locomoções eternas, e assim vai. No livro Metafísica, então Aristóteles fala do primeiro motor, ou seja, que as coisas, ele percebe que as coisas são movidas, tudo se move. Então, algo que fez mover essa coisa, ele deve ser algo imóvel, por isso que é o chamado motor imóvel de Aristóteles. E ele vai influenciar vários teólogos, a filosofia, os livros de Aristóteles, vai influenciar muito os teólogos medievais. E um deles é o Santo Anselmo da Cantuária. E aí que agora a gente entra na questão do argumento ontológico. O Santo Anselmo da Cantuária, aqui é um pouquinho da biografia dele, Anselmo da Cantuária, também conhecido como Anselmo Aosta, por conta da sua cidade natal de Anselmo de Bec. Aqui, foi um monge beneditino, filósofo e prelado da igreja que foi a ser bispo da Cantuária, chamado de o fundador do escolasticismo. Ou seja, então, Anselmo, ele era um monge e um teólogo da época medieval, e ele escreveu um livro chamado Proslogion, que tem essa tradução, Discurso sobre a Existência de Deus. E ele é conhecido como o primeiro a dar, a formar esse argumento que ficou comumente conhecido como argumento ontológico. E nesse livro do Proslogion, ele fala aqui, tanto no capítulo 2, tanto no capítulo 3, que a ideia olha só o que ele diz, que é assim, mas assim como vimos existir um ser soberanamente bom, pois todas as coisas são tais devido a um bem único, da mesma maneira devemos necessariamente induzir que há também um ser soberanamente grande, pois todas as coisas que são grandes devem a um ser que é grande por si. Ele é grande não no sentido espacial, como se diria dos corpos, mas no sentido em que quanto maior e mais digno e melhor, e como acontece com a sabedoria. E desde que não pode haver nada sumamente grande, se não é sumamente bom, decorre que deve existir um ser que igualmente é maior e melhor, isto é, sumamente superior a todas as coisas.
O que Santo Anselmo, né, nessa meditação, é que ele não está querendo provar a existência de Deus. É simplesmente, né, um monge, ele está só meditando sobre, refletindo. O Santo Anselmo, o que ele quer dizer é o seguinte, que ele fala assim, a gente tem uma ideia em nós de algo grande, né, de algo maior, né, que a gente pensa assim, não, como ele falou, não na ideia espacial de coisa grande, mas sim a ideia de algo perfeito, de algo extremamente enorme. E quando ele pensa nisso, o que seria algo que a gente pensa, né? Geralmente quando a gente pensa o que seria maior que tudo, né? Logo a gente pensa Deus, né? Deus seria maior, seria a coisa maior, a coisa gigante. Então a gente pensa isso. E aí ele pensa assim, se a gente pensa isso, é porque essa coisa que a gente pensa no nosso pensamento, nessa ideia que temos, que é grande, ela deve existir na realidade, né? Isso é os pensamentos desses teólogos medievais. Então, esse é o pensamento de Santo Anselmo, que aí dá essa ideia, essa forma do argumento ontológico. E aí já vem alguém, né, já debatendo com ele, que é o Gaunilo. O Gaunilo, ele escreveu um livro chamado Em Defesa do Tolo, em que ele fala sobre, ele rebate fazendo uma crítica sobre esse pensamento do Santo Anselmo. Aí ele dá um exemplo de uma ilha. Ele fala, né, que se a gente pensar em coisas assim, uma ilha, algo que seja totalmente perfeito, ou que seja maior, então ele falou, então a gente pode pensar a mesma coisa, pode ser uma coisa maior, eu posso pensar numa ilha, eu posso dizer, existe uma ilha que é grande, é a melhor ilha, é a ilha perfeita, né? Eu posso pensar que existe uma ilha perfeita, uma ilha grandiosa, assim, incomparável, então, se eu posso pensar é porque deve existir essa ilha, tá vendo? Ele faz essa... Só que o Santo Anselmo depois discute e fala que, né, no caso ali, a ilha é um objeto que, né, uma ilha é uma coisa que, assim, nunca vai chegar a uma ideia de perfeição, né? Porque sempre a gente pode pensar em uma ilha, mas a ilha vai ser perfeita numa parte, mas aí ela vai ser imperfeita outra. Assim, ela nunca vai chegar a um padrão de perfeição. Mas o Anselmo bate mais da ideia dessa coisa do ser maior, né, de algo maior. Um que fala também é o... Deixa eu ver aqui. É o René Descartes, no seu livro Discurso do Método. Ele também ele usa parecido, né, com a ideia do Santo Anselmo. Só que ao invés de ele falar algo maior, ele fala algo perfeito, ó. Vinham porque nada notando neles que no processo tornasse superiores a mim. Podia crer que se fosse verdadeiros, aqui, ó. E que se não fosse, eu tirava do nada. Ele estava em mim porque eu tinha falha. Mas isso não podia concorrer com a ideia de um ser mais perfeito que o meu. Pois tirá-lo do nada era algo claramente impossível, como não repugna menos que o mais perfeito. Ó, então, de modo que ele só podia ter sido inculcada, aqui, ó, que ele fala. Ó, de modo que ela só podia ter sido incorporada em mim por uma natureza que fosse verdadeiramente mais perfeita do que eu, e que até tivesse em si todas as perfeições do que eu poderia ter alguma ideia. Isto é, para explicar-me numa só palavra que fosse Deus. Ou seja, então ele fala, né, você pensa em algo tão perfeito, a ideia da perfeição, então o que pode ser tão perfeito, né? Então a gente não tem palavras para descrever o que poderia ser tão perfeito. Então onde a gente chega é em Deus, né? O que pode ser mais perfeito do que Deus? Então assim, esse é o pensamento. Só que assim, tem discussões, por quê? Porque isso é chamado também de argumento exclusivo. Se a gente fala, existe algo perfeito, esse perfeito tem que ser Deus, né? Porque a gente tem uma ideia de perfeição e tem que ser Deus. Mas a pergunta é, o que é Deus, né? Às vezes o que a gente está chamando de Deus não é o Deus que a gente imagina na nossa cabeça ou aquilo que, né, a gente aprendeu da ideia do monoteísmo, da ideia de que temos de Deus, um criador. Deus a gente pode botar o infinito, né? O infinito, o que é maior que o infinito, né? Então esse infinito pode ser Deus, né? Então não precisa ser um ser divino, religioso. Então isso é o argumento ontológico. Então, gente, é isso. Então, esse é o primeiro vídeo falando sobre né, o argumento ontológico. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre o Tomás de Aquino, que também trouxe a ideia baseada em Aristóteles, falando de provar a existência de Deus. Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau.